Olá, meus amigos, o nosso fraterno abraço. Eu sou Rossano Sobrinho, sou psicanalista e escritor espírita. Estamos aqui gravando uma série de vídeos dentro da temática UFO, Ufologia e Espiritismo. Começamos no vídeo de número 129, intitulado Ajuda Extraterrestre para a Terra. Convidamos vocês a assistirem desde o primeiro vídeo para entenderem toda a sequência, toda a abordagem dessa série de vídeos, porque se você pegar um vídeo separadamente pode ter dificuldade, principalmente se você não for espírita, se for apenas simpatizante ou estiver conhecendo a temática espírita. Consideramos muito importante conhecer o espiritismo para ter uma visão mais ampla da questão ufológica. Consideramos que o espiritismo aborda com facilidade esses temas porque não tem aquela visão limitada, vamos dizer assim, muito comum nos arraiais religiosos, onde há muito medo, Nós substituímos o medo pelo respeito, pelo amor e pela razão, porque o medo não edifica, já diz João Evangelista, o amor edifica. Aquela máxima de Salomão, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, só podemos entender essa orientação presente na Bíblia, entendendo o temor como respeito e não como medo. O respeito às leis divinas que nos regem e fora das quais não é possível acessar a verdadeira felicidade. O tema de hoje também polêmico, porque quando se fala de ufologia, nós caminhamos por temáticas bem polêmicas. A Bíblia e os extraterrestres. Muitos religiosos vão arrepiar, porque vão dizer assim, não, isso não existe, só existe vida na Terra. Primeiramente, que parece uma visão muito limitada, muito egocêntrica, acreditar que um planeta que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza, na periferia da Via Láctea, que é só uma galáxia entre tantas outras, que só teremos vida inteligente aqui. A gente costuma brincar que fora da Terra a gente tem certeza que há vida inteligente. O difícil é acreditar que na Terra exista vida inteligente. Quando a temática é Bíblia e ufologia, há inclusive o que se chama de ufologia bíblica, uma leitura dos fenômenos ufológicos à luz da Bíblia, ou uma leitura da Bíblia à luz da ufologia. Na ufologia bíblica, nós vemos determinados mitos, lendas e histórias do Antigo Testamento como vestígios extraterrestres. Quem adota a ufologia bíblica. Nós temos uma visão da ufologia à luz da doutrina espírita, que consideramos uma visão ainda mais avançada, no sentido de ser uma revelação trazida pelos espíritos superiores, através do Consolador prometido, que Jesus nos fala em João, no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. O Espiritismo vem rasgar o véu da realidade espiritual, da realidade cósmica, mostrando muito mais amplamente do que todos os textos considerados sagrados da antiguidade. Bem, há até um livro intitulado A Bíblia e os Discos Voadores, do pastor presbiteriano Barry Dowling, onde ele faz diversas abordagens, considerando elementos bíblicos, associando passagens bíblicas a fenômenos ufológicos. Inclusive, ele começa o livro com uma epígrafe retirada do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Esse livro está vinculado à figura do apóstolo Paulo. Alguns dizem que não seria Paulo que teria escrito, mas um ajudante de Paulo, um auxiliar, mas o que importa é o texto. Vamos lá. A epígrafe, o versículo diz, o versículo 2 do livro, do capítulo 13 de Hebreus: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, o apóstolo deixa entender que em alguns momentos, quando nós hospedamos determinadas pessoas que vêm aos nossos lares, nós poderíamos estar hospedando anjos, e o autor interpreta como a presença de seres que não são da terra,
como nós podemos encontrar lá na passagem célebre onde Ló recebe 2 seres angélicos na sua casa. Comentaremos isso em vídeo posterior. Nessa visão ufológica bíblica, os anjos são entendidos como seres de fora da Terra, não seres que estariam realizando a sua evolução na Terra, mas seres que já realizaram considerável evolução em outros mundos. Então seriam seres diferentes do ponto de vista evolutivo dos seres encarnados na Terra ou dos espíritos desencarnados na Terra. Daí seres como Gabriel que se apresentou a Maria comunicando a sua gravidez, seriam seres de fora da Terra que já haviam atingido a evolução. Isso é uma leitura, uma interpretação possível. Então, na visão espírita, os anjos seriam seres extraterrestres, já que teriam evoluído muito, bastante em outros mundos, estando hoje na condição de mensageiros, porque a palavra anjo significa mensageiros, são os mensageiros de Deus, ou seja, mensageiros de uma dimensão espiritual superior à dimensão terrena. Comentamos no vídeo 133, Jesus, um extraterrestre, que há várias dimensões da realidade existencial, como uma cebola, Chico Xavier dizia, né? O núcleo, que seria, né, os espíritos chamam de abismo, depois a segunda dimensão, as trevas, a terceira dimensão, o plano físico, onde estamos, a quarta dimensão, umbral, e aí outras dimensões mais superiores da vida espiritual. Há uma passagem muito interessante de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 e 5, onde há uma descrição extraordinária e nos parece sim tratar-se de uma nave extraterrestre no sentido de fora da Terra, nada da Terra. Vejamos a descrição. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor âmbar, que saía à semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 e 5. Bem, é claro que alguns vão dizer assim, por não ser algo entendido pela razão humana, nós não vamos dizer necessariamente que seja um disco voador. Bem, mas a descrição é algo muito semelhante a uma nave, né? A descrição possível para a época. Fato é, da Terra isso não era. Se não era da Terra, é extraterrestre. Entendamos da forma que entendamos a vida cósmica. Não é algo da Terra, não existia isso aqui na Terra, né? Um vento tempestuoso, então a presença de um vento, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, né? E um resplendor ao redor, luz em volta, né? E no meio dela havia uma coisa, como de cor âmbar, que saía à semelhança de 4 seres viventes. Deviam ser 4 seres, né, que estavam vinculados à nave. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Semelhança de homem, quer dizer, semelhança humanoide, humana. A questão é, por que muitos religiosos são tão resistentes em interpretar isso com mais tranquilidade? Não forçar a barra e criam, né, tantos recursos para dizer, não é nada disso. Porque no fundo temem ter as suas teologias desestruturadas na base do temor, do medo, do terrorismo religioso, de uma ortodoxia que engessa o ser humano, porque abrindo esse leque para dimensões superiores, nós vemos que a vida é muito mais do que muitos religiosos imaginam. Então Jesus veio quebrar isso, né? Há 2000 anos já veio falar de muita coisa que a religião não falava. E hoje o Espiritismo pode amplificar ainda mais essa visão de esses seres serem seres de outra dimensão. Mas
Precisamos entender a vida extraterrestre como uma vida mais sutil. Inclusive Allan Kardec já dizia, né, que há vida, há seres encarnados em outros mundos. Outro tema importante, né? Nós temos na literatura espírita alguns espíritos dizendo que há reencarnação no mundo espiritual. O pessoal fica muito chocado, né? Isso tem vindo muito especialmente através do Carlos Bacelli. Como pode? Mas carne é da terra. Não vai ter carne no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, nós estamos falando de dimensões. Vejamos, se Allan Kardec disse que há mundos mais sutis que a terra e que lá os espíritos também encarnam, reencarnam, já que carne é apenas energia condensada, pode haver energias em níveis mais sutis. Então, quando se fala de reencarnação, não dessa carne, mas de uma matéria mais sutilizada. Então, é perfeitamente possível entender vida corporificada numa matéria mais sutil, outras dimensões da vida. Então, temos aí um material para nós refletirmos, né? Com respeito e estudar, não apenas negar e achar um absurdo sem aprofundar. Repito, se Kardec dizia que há mundos mais sutis que a Terra e que lá existem seres que têm corpos, não é dessa carne, mas em outra condição energética, né? Menos densa que a da Terra. Os religiosos temem essas abordagens, não todos, evidentemente, mas aqueles que percebem que esse paradigma pode desconstruir uma série de elementos que aprisionam a criatura ao seu reduto religioso, à sua condição mental, à manipulação psicológica, aos interesses escusos. Então é claro que tem que combater, já que isso assusta e faz repensar certos conceitos teológicos, né? Outra passagem interessante no livro de Gênesis, capítulo 6, onde se fala que os Elohim fizeram o céu e a terra. Elohim é plural de Eloá, que significa Deus. É interessante em Gênesis que o texto diz que o homem foi feito à nossa imagem e semelhança. Daí a tese, né, de alguns ufólogos de que a vida na Terra seria semeada por seres extraterrestres, por seres mais avançados. À luz do conhecimento espírita, nós entendemos que um espírito não produz outro espírito. O espírito nasce somente de Deus. Nós, espíritos, podemos gerar novos corpos, né? Nós, seres encarnados, geramos novos corpos. O espírito nasce de Deus. Então, o espírito não produziria um novo espírito, que se assemelharia ao próprio Deus. Mas os espíritos dizem que Jesus produziu, criou, construiu o orbe terrestre. Seria um Elohim, né? Seria um Deus com D minúsculo, gerando um planeta, já que atingiu essa evolução. Então, não é nenhum problema entendermos que os mundos podem ser criados por engenheiros siderais, que são os ministros de Deus em toda parte. O tema é polêmico, eu sei, mas vale a pena estudar para ampliar a nossa consciência diante da grandeza do universo, do Pai Celestial. O nosso carinhoso abraço, compartilhe aí o nosso vídeo, deixe o like e assista toda a série que começou lá no vídeo 129, com a abordagem, o vídeo Ajuda Extraterrestre para a Terra. Vem assistindo toda a série, compartilhe com os amigos espíritas, simpatizantes, com quem tem interesse em ampliar a visão da realidade da Terra. E quando estudamos esses temas, é justamente para crescermos, porque isso tudo alimenta em nós a esperança de uma evolução, de um estágio evolutivo mais amplo, com mais felicidade, harmonia, paz, saúde e equilíbrio, tanto na vida individual quanto na vida da nossa coletividade humana. Muita luz e muita paz.